Salve rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Começando mais um vídeo aqui falando sobre qualquer coisa e falando o que vier à mente. E hoje em dia um assunto que eu quero falar muito, que eu quero falar no vídeo de hoje, é sobre inteligência artificial. IA para os íntimos, não é mesmo? Que é uma coisa que já vinha sendo dita, sendo divulgada e sendo usada uns anos atrás. Eu lembro que uns anos atrás, como a galera ficou muito impressionada com o deepfake, tava começando a tecnologia até se tornar um nível avançado hoje em dia de simplesmente você não saber o que é real, o que é falso. E hoje em dia, se for para outras coisas, hoje não é só com vídeo que a inteligência artificial as pessoas usam para fazer texto, como por exemplo o chat GPT, que tem gente até que escreve livros, e rolou até aquela parada séria que gerou a greve dos roteiristas. Tem a galera que hoje em dia usa para criar áudios, seja pegar qualquer tipo de pessoa, tipo aqueles vídeos onde pegaram o Digo e o Haluka, botaram eles para cantar alguma música, ou fazer as pessoas dizerem coisas. E rolou até essa polêmica recentemente com o último jogo do Naruto Storm Connection, onde foram acusados de usarem inteligência artificial para dublarem o jogo, tanto na versão americana quanto na versão brasileira. Eu queria falar sobre a inteligência artificial, que isso é uma coisa que já é preocupante. Na verdade, na minha opinião, você deixar a tecnologia chegar nesse nível já é algo bem preocupante, do nível de fazer coisas que não existem só existirem. Da mesma forma que eu acho muito da hora você pegar um cantor que já faleceu, botar ele pra cantar, fazer um cover de uma música que ele nunca cantou, o cover ficar muito bem feito, é algo simplesmente impressionante e muito bonito pra se pensar. Mas tem certas coisas que você para pra pensar nessa questão da inteligência artificial que começa a ser perigoso, antiético. É como essa forma que eu falei dessa polêmica dos dubladores. Já pensaram se no futuro as pessoas nem precisarem estar vivas pra usarem a voz dela em um personagem? Ou até mesmo, se eu não me engano, aconteceu isso num dos filmes de Star Wars, onde usaram tecnologia. Na verdade, isso é algo que até já acontece no cinema, né? Alguns atores, às vezes, são feitos filmes novos de algumas franquias, onde alguns personagens não podem aparecer porque os atores que fizeram eles ou faleceram, ou algo do gênero, e eles simplesmente usam a tecnologia para recriar aquela pessoa. E começa a ser aquela questão meio ética, se isso é certo ou não, usar alguém que nem tá mais vivo, usar a imagem daquela pessoa, porque isso pode ser algo que um familiar não pode gostar, os filhos, a esposa não podem gostar da utilização indevida, que você tendo a tecnologia para pegar uma pessoa, qualquer pessoa, até mesmo viva, recriar ela, fazer ela falar, fazer ela fazer qualquer coisa que você quiser num vídeo, é um poder muito grande e até perigoso, porque você não sabe quais intenções daquela pessoa que está produzindo aquilo fazer com a imagem daquela pessoa, porque aí já entra outra parte de questão de ética ou não. Utilizar essas inteligências artificiais pode até substituir o emprego de algumas pessoas. Eu vi muita gente usar o argumento, e é uma coisa que é um paralelo a se fazer, e se você parar pra pensar, é até real, que a gente meio que tá passando por uma nova revolução industrial. Para quem não manja de história, aquela época onde as máquinas meio que evoluíram e alguns trabalhos que seres humanos faziam, alguns trabalhos manuais, foram substituídos por máquinas, o que levou muita gente a ficar desempregado. Para quem não manja de história, é basicamente isso. E é meio que a gente tá acontecendo, porque a própria greve dos roteiristas que teve foi aquilo, eles estavam querendo meio que regulamentar essa questão da IA, do chat GPT, ou até mesmo proibir o uso delas para criarem roteiros, porque meio que isso é substituir o emprego deles. Na verdade, essa é uma parte que me preocupa principalmente. Uma coisa que aconteceu na Revolução Industrial é, por exemplo, uma fábrica onde certas funções ficam muito mais otimizadas, você colocar robôs, tudo mais. Só que a parada do chat GPT, da inteligência artificial, que me preocupa é você querer substituir humanos para fazer uma máquina criar algo de uma área que, de fato, na minha opinião, é muito melhor um ser humano fazer do que uma máquina, que é na parte criativa, que é, por exemplo, nessa parte de um roteiro, onde criar histórias. Um robô, ele não vai de fato ter a criatividade de um ser humano. Ele vai poder criar uma história, pode criar uma história fantástica, pode, mas ele vai fazer aquilo baseado no algoritmo dele, na programação dele, revisando outros textos que já existem, e baseado nisso, vai ser algo automatizado. Você não permite, e essa substituição dessas áreas artísticas, vai até, como eu falei, de usar um dublador, como aconteceu nesse caso que eu citei do jogo do Naruto, onde alguns dubladores, onde a dubladora do Naruto estadunidense falou que ela não falou aquela linha, ou não falou daquele jeito, mas aquele áudio dela no jogo realmente existia.
Então, pô, vai substituir os dubladores? Tipo, cara, teve de fato alguns jogos onde de fato usaram mais a inteligência artificial. Eu não me lembro o jogo agora, mas teve um jogo onde o personagem, que é tipo, é o robozinho lá do menu, que até uma coisa que muita gente ficou impressionado. E ele falava todas as línguas, sendo que o jogo era todo em inglês. Só que por que aquele robô, aquele personagem falava várias línguas e era uma fala muito robotizada porque ele era feito por IA. Minha real preocupação também é, de fato, porque, como eu falei, me incomoda quererem usar um robô para essa área artística, que é uma área que para mim, de fato, precisa de um ser humano para fazer, porque o ser humano, sim, vai, não só questão de paixão, mas eu acho que vai fazer muito bem feito. Acho que nem é uma questão de achar, é de fato, do que um robô que vai simplesmente fazer tudo robotizado, tudo automatizado, onde o ser humano, ele de fato faz algo real e que de fato traz um sentimento, é uma coisa muito bem feita, e que botar isso na mão de um robô não é a melhor coisa. Como eu falei, tem certos produtos que ficam bem feitos, como for dizer, essa parte, se você pesquisar hoje, tem o Frank Sinatra por qualquer tipo de música. Se duvidar, tem alguém, ele até cantando algum funk, mas é isso que traz hoje em dia a inteligência artificial. E também me assusta um pouco saber que tem um mecanismo que tem tanto esse poder de poder fazer tudo isso, tá acessível dessa forma. Eu não sei se seria certo regulamentar ou controlar aquilo, porque eu também sou a favor da liberdade, mas de fato é assustador você ter um mecanismo onde qualquer um pode pegar, por exemplo, a sua imagem, a imagem de algum conhecido seu, e produzir um vídeo dessa pessoa falando, mostrando a pessoa, tudo isso, e simplesmente parecer tão real que é meio difícil a pessoa desmentir que aquilo não aconteceu, ou mostrar que aquilo não é ela falando, aparecendo no vídeo. É uma coisa realmente assustador e que dá até um pouco de medo. E também é aquilo, as pessoas vão trazer isso para um meio de consequências que não se sabe como vão ser geradas, porque obviamente vai ter gente que vai usar isso para usar no meio de política, onde vão pegar uma pessoa da oposição falando algo absurdo para sujar a imagem, entre várias outras coisas. Uma coisa também pessoal que me preocupa é essa parada da inteligência artificial, porque é uma coisa que de fato me afeta. Eu cheguei até a comentar no Twitter, porque meio que me atrapalha no futuro meu, digamos assim, porque para quem não sabe, eu faço faculdade de artes visuais, então, ou seja, eu posso literalmente no futuro perder o emprego por causa de inteligência artificial, porque, mano, quem trabalha com o meio artístico sabe como é lidar com as pessoas. As pessoas geralmente não aceitam que você faz um trabalho como qualquer outra pessoa, então elas de fato, quem trabalha com isso, sabe que às vezes as pessoas chegam pra você e elas acham que você devia fazer aquele trabalho de graça. Tipo, como assim você quer cobrar mais de 10 reais pra fazer um desenho sobre encomenda pra mim? As pessoas não têm noção que a pessoa usa materiais, a pessoa usa o seu tempo pra fazer aquela encomenda. E na maioria das vezes as pessoas acham que tem que fazer de graça, ou se a pessoa de fato cobrar um valor que é equivalente ao trabalho dela, que a pessoa valoriza o trabalho dela, elas acham um absurdo uma pessoa cobrar, por exemplo, 100 reais pra editar um vídeo. Então, se hoje em dia já é assim, imagina onde uma pessoa de fato, se eu não, em vez de eu pagar uma pessoa, eu posso fazer de graça, um robô faz de graça pra mim. Então, é uma coisa que de fato afeta o mercado pra quem trabalha com isso, com esse meio artístico, seja de edição de vídeo, ou de desenho, de ilustração, mas também é uma coisa que eu fico triste, porque hoje em dia, graças à internet, foi a forma onde muita gente conseguiu se profissionalizar e de fato começar a trabalhar com edição, com ilustração, coisas que antigamente, onde não se tinha, por exemplo, a rede social profissional para você divulgar seus trabalhos assim, era difícil você fazer esse tipo de trabalho e principalmente de cobrar. Hoje em dia, graças à internet, a gente conseguiu meio que estabelecer a imagem desse produtor de conteúdo, desses artistas, e simplesmente ser jogado de fora por causa de uma inteligência artificial. E de fato, as pessoas hoje em dia já estão de fato usando, não é nenhuma coisa. Você vê muitos lugares assim que de fato já estão usando para gerar imagens, para criar ilustrações, em vez de pagar um artista de fato fazer o quê. E é uma coisa que eu penso assim, de forma pessoal, assim, porque de fato o meio artístico sempre foi um lado que eu
sempre foi meio que um hobby durante a minha vida, mas que de um tempo pra cá eu meio que me aceitei que, de fato, eu sou um cara que é um artista, eu gosto desse meio, é um meio que eu gostaria de fazer algo de forma profissional, se eu puder viver daquilo, mas eu nunca fui uma pessoa de também pensar que eu vou viver da minha arte, então eu sempre tive um plano B, digamos assim, até mesmo depois da faculdade eu ainda penso em fazer um curso, digamos, tradicional, onde eu tenho um plano B, e não só no meio artístico, mas é de fato triste ver que essa área onde eu gostaria de trabalhar pode ser simplesmente substituída por um robô, e é uma coisa muito triste porque é uma parada que as pessoas não entendem da arte, onde é uma coisa que de fato vem do ser humano, onde precisa usar a criatividade, onde precisa usar várias coisas, uma essência que uma máquina não vai conseguir fazer, porque nela só vai ser tudo automatizado. Então acho que é capaz de ao passar do tempo, muitas artes, muitas coisas assim serem automatizadas e não terem simplesmente vida, não ter aquela coisa que as pessoas veem, uau, as pessoas impressionadas ou até mesmo conseguem sentir o que o artista fez com aquela obra, e vai ser tudo automatizado, porque o robô é isso, ele simplesmente estuda, ele analisa as coisas e baseado naquilo ele constrói aquilo que a pessoa quer. Por isso acontece de muitas vezes até mesmo acontecer acusações, já aconteceu, de artistas falarem que as inteligências artificiais roubam de fato artes já existentes, porque é isso que eles fazem, eles estudam outras artes e podem até mesmo copiar, que é assim, mano, eles não conseguem de fato criar algo do zero. Então é isso, cara. Então é um futuro onde eu fico bem, sem dizer que eu também fico assustado pra caralho de a gente ver, sei lá, o futuro do Exterminador do Futuro. É uma coisa muito louca de se pensar que a gente tá vivendo no meio que pode até estar acontecendo, tipo, tá acontecendo, só que se as pessoas não param pra pensar nisso e levam muito numa boa as máquinas estarem chegando nesse nível. E chegando num nível que não tá virando uma coisa da ficção, tá virando uma coisa que tá vindo pra vida real, que pode estar acontecendo em construção, só que as pessoas não levam a sério e estão vivendo de boa, deixando as máquinas chegarem nesse nível. Mas é isso, eu não tenho mais o que falar, acho que é isso. Valeu, falou e tchau.